Olá, galerinha do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior e na nossa aula de redação de hoje nós iremos dar continuidade à aula passada sobre gêneros textuais. Bom, olha só, na aula passada nós vimos que os gêneros textuais, eles são textos que eles visam atender uma demanda social específica quanto ao contexto da comunicação, tá? Nós vimos também que os gêneros textuais, eles se adequam ao contexto atual, ao contexto em que ele se reproduz, em que ele se manifesta, tá? Os gêneros textuais, eles também se adequam ao emissor e ao receptor da mensagem, ao objetivo da mensagem, ou seja, da comunicação, ok? Nós também vimos que os textos eles podem sofrer mudanças, ou seja, podem sofrer mutações. A exemplo disso, inclusive, nós citamos a carta, que acabou, na verdade, evoluindo para uma espécie de texto virtual, ou seja, de emissão virtual, como nós conhecemos a questão do e-mail. Tá? Inclusive, o e-mail ele tem sofrido mudanças e as pessoas têm deixado mais de utilizar os e-mails para poder utilizar as mensagens rápidas, né? No caso, os textos de mensagens que a gente conhece, a exemplo, inclusive, do WhatsApp, dentre outros. Tá? Uma outra coisa que nós vimos é que os gêneros textuais eles se adequam a uma estrutura textual, que nós chamamos de tipos textuais, os quais nós vimos e estudamos sobre eles, que são os textos narrativos, os textos descritivos, os textos dissertativos, que podem ser, no caso, os argumentativos e os expositivos, e também os injuntivos, que nós vimos que podem também ser divididos e classificados em textos explicativos e textos prescritivos, tá? Cada um com a sua respectiva estrutura textual e que cada gênero ele vem se enquadrar dentro de um tipo textual. Vamos exemplificar. Os gêneros narrativos a gente tem, no caso, os contos, nós temos as novelas, nós temos as fábulas, nós temos os romances, que são gêneros textuais e se adequam a, no caso, uma estrutura textual, no caso chamado tipo textual, no caso narrativo, tá certo? A exemplo também nós temos os textos descritivos, que no caso nós temos os diários, nós temos relatos, nós também temos cardápios, nós temos anúncios de classificados, tá? Também nós temos os textos argumentativos, que nós podemos encontrar gêneros que possam se adequar a esse tipo de estrutura textual, que são as monografias, os artigos de opinião, dentre outros. E assim a gente vai entendendo um pouco mais sobre essa questão dessa relação entre tipo textual e gênero textual. Pois bem, como a gente já viu alguns gêneros textuais na aula passada, inclusive a gente citou as suas características, né? Nós falamos um pouco da carta, falamos um pouco do e-mail, falamos um pouco do conto, da crônica, das fábulas, e isso citando as suas características. Já hoje nós iremos falar somente sobre dois, né? São dois textos interessantes, gêneros textuais interessantes que é legal que a gente conheça, né? Que é, no caso, o cartoon e no caso também da charge, né? São dois tipos de gêneros textuais muito interessantes em que se utilizam imagens, tá certo? E a gente vai conhecer cada um deles a partir de agora, tá bom? Vamos lá então. Tá? Vamos conhecer um pouco da charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza de imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. Ou seja, é uma crítica carregada de ironia e que se reflete em situações do cotidiano. Tá? O termo charge ele é oriundo do francês charge e significa carga, né? O exagero, ataque violento. Tá? As charges elas retratam situações da atualidade. A gente vai conhecer aqui a charge através de um exemplo. Aqui eu trouxe aqui um exemplo de charge aqui que fala da pandemia, né? Aqui a gente vê uma imagem que se retrata a questão do nível de informação que no caso é lançada para o povo, das mais diversas, a ponto de cada um ter o seu ponto de vista em relação às mensagens que recebe, ou seja, cada um acaba selecionando a que tipo de mensagem vai digerir, a ponto de acabar levando em consideração esta mensagem. Aqui nós vamos ver aqui nas nuvenzinhas, onde os textos estão
dispostos, aqui a gente tem um dos personagens aqui que está nessa imagem que diz assim: o governo criou, né? Esse vírus não existe. São, no caso, perspectivas, né? Diferente, baseado nas informações que as pessoas recebem diariamente. Uma outra pessoa ela diz o seguinte: o vírus vai contaminar todo mundo, ou seja, uma outra perspectiva em relação às informações que recebe. Uma outra pessoa já diz o seguinte: vamos todos morrer, né? É uma outra ideia que se tem em relação à questão da pandemia, né? São perspectivas, não que a gente deva levar em consideração. Isso, no caso, os fatos eles vão dizer o que deve ser feito e o que se deve se levar em consideração ou não. Aí, no caso, tem outro personagem que diz assim: o vírus só pega nos outros, né? E é coisa do diabo. Não é? Tem pessoas que, na verdade, pensam dessa forma. Elas não levam em consideração ao perigo que a pandemia ela pode trazer à vida humana. Tá? Então, por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. Aqui a gente trouxe um exemplo que acaba contextualizando isso. Tá? O chargista é como um chamado profissional que desenha charges. Tá? Ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Tá bom? Vamos aqui conhecer um pouco das características da charge. A charge ela retrata a atualidade, ela é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político, ela se origina na notícia jornalística, certo? Ela reflete, no caso, na imagem, o posicionamento editorial do veículo. E o que quer dizer isso? Embora a esfera jornalística ela venha se apresentar como imparcial, nestes casos ela vai acabar sendo parcial. Ela traz a notícia, mas ela acaba expondo o seu posicionamento em relação àquela notícia, tá certo? No caso, a charge também pode ser chamada de texto visual, em que se utiliza humor, ao mesmo tempo em que critica, né? A crítica é uma marca muito preponderante desse tipo de gênero textual, charge, tá? Caso não venha acompanhado de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. É importante, inclusive, que a charge ela esteja acompanhada por uma notícia, tá? Ela não pode simplesmente aparecer assim de uma maneira isolada, porque pode ser que ela não seja compreendida da forma que se pretende quanto a pessoa que emite, né? A pessoa que emite ela quer passar uma mensagem. Caso essa charge ela não esteja atrelada necessariamente a uma notícia, pode ser que essa mensagem ela possa ser passada de maneira equivocada, tá certo? Vamos lá então conhecer o cartoon. O cartoon é um gênero jornalístico de opinião e análise que pode ser usado como uma crítica, tá? Da mesma forma como a charge, tá? A gente vai já conhecer um pouco da diferença entre uma e outra, tá certo? Entre suas características está a sátira e o humor, assim como também no cartoon, na charge, tá? É utilizada por todos os veículos que se utilizam da ilustração para transmitir informações, no caso dos jornais, as revistas e a internet, tá bom? Tá, o termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo em inglês cartoon, que quer dizer cartão, tá? E que tem a origem, no caso, na palavra italiana cartone, tá? E se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e onomatopeias, tá bom? Vamos conhecer um pouco das características, mas antes a gente vai ver aqui um exemplo sobre o cartoon, esse gênero textual cartoon. Aqui a gente tem aqui uma imagem, tá? De um personagem americano e que apresenta inclusive uma fala aqui associada à imagem, dizendo assim: façam o que eu mando, mas não olhem o que faço. Aqui é uma espécie de crítica, né, uma espécie de crítica a esse governo imperialista americano, e ele passa essa mensagem como uma forma de criticar a forma com que os Estados Unidos se impõem enquanto aquela pretensiosa ideia de imperialista, certo? Aquela ideia pretensiosa do imperialismo americano, tá? Vamos lá, esse tipo de gênero jornalístico ele empresta, no caso das artes plásticas, os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor, tá? O grafismo, tá? Ele se utiliza do humor, da sátira, tá? Ele satiriza as situações, momentos e pessoas, tá bom? Aqui nós
Adiante nós vamos conhecer algumas das características do cartoon, que no caso são constituídos de linguagem não verbal, que no caso são as imagens. Também temos a sátira, temos o humor, temos a ironia, temos a cômica, né? Temos a característica cômica, temos a flexibilidade, temos a associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, tá? As imagens atemporais, essa na verdade é uma das características que difere o cartoon da charge. A charge ela é mais momentânea, ela é mais efêmera. Efêmera no sentido de ela ser não duradoura, ou seja, ela passa bem rápido, ela é bem passageira. Geralmente, como fala de coisas do cotidiano, são coisas que vão sendo deixadas para trás, né? Já em relação às características do cartoon, em relação à charge, o cartoon é mais atemporal, ou seja, as críticas e as mensagens que são dispostas nesse gênero textual, nessas imagens associadas ali a um texto, elas podem passar de gerações em gerações, elas vão atender à realidade atual, na maioria das vezes, tá certo? Essa é a ideia de atemporalidade. No caso, esse prefixo a, ele sugere essa ideia de não temporal, ou seja, ele não se limita a um tempo específico, tá? E uma outra característica, ele entrelaça as palavras, imagens e sentidos, no caso, tudo junto, fazendo esse misto aí para poder caracterizar o cartoon, tá certo? Bom, agora aqui uma diferença específica entre um e outro, tá? O elemento tempo, na verdade, como eu já disse, eu estou reiterando, no caso, a principal diferença entre a charge e o cartoon. Enquanto a charge, no caso, ela retrata situações atuais, tá? Embasadas em notícias, o cartoon é utilizado para criticar e satirizar situações atemporais, ou seja, a principal diferença entre um e outro é que ele é mais atual, tá? Ele é atual no sentido de que ele atende, na verdade, uma realidade do cotidiano, ou seja, que uma hora ou outra vai passar e acaba aquela notícia já não atendendo mais a realidade de um próximo tempo que vem depois. Diferente no caso do cartoon, que é um tipo de crítica atemporal que ele vai atender a todos os tempos, tá certo? Ele é duradouro, perene, em relação à charge, que ela não é duradoura, né? Ela é bem passageira e bem breve, tá certo? Essa é a diferença entre um e o outro. E agora que a gente já conhece um pouco mais desses gêneros textuais, né? Desses dois novos gêneros que eu apresentei para vocês, eu peço que vocês se ponham a pesquisar sobre mais gêneros textuais para que vocês conheçam um pouco mais sobre eles, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês em relação à aula de hoje, tá bom? E eu peço que vocês continuem estudando e se dedicando aos estudos, embora as circunstâncias atuais, tá certo? Bom, eu agradeço mais uma vez e até breve.